Hoje eu quero falar, dentro do tempo que eu tenho aqui, claro, eu procuro abreviar o estudo de sexta-feira. Eu quero falar sobre o que eu já mencionei, a sexta parte desse estudo, o cristão na armadura completa, ou o cristão na armadura de Deus. Eu quero falar sobre a hipocrisia e suas obras na vida do cristão. Esse é o tema da minha palavra aqui na noite de hoje. E quero começar lendo Tiago, que você marcou, capítulo 1, versículo 22. A palavra diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Diga graças a Deus. Este texto, escrito por Tiago, Tiago estava falando sobre a fé e o dever que cada um de nós temos de viver por meio dela, não sendo apenas ouvintes das pregações em nossa congregação, e assim, cada um de per si, aonde congrega, de não apenas nos adequarmos a ouvir uma pregação. Porque ouvir a pregação é a primeira parte para que se produza a fé no coração de quem ouve. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 10, e nós conhecemos, que a fé vem pela pregação e a pregação vem pela palavra de Cristo. A questão é que, quando um cristão, eu chamo de cristão a título de ensino, amém? Quando este cristão começa apenas a ouvir, e gostar de ouvir, gostar de aprender, para o reino de Deus, isso não tem relevância. Porque não é o conhecimento que vai nos fazer entrar no céu pela graça de Deus. Não é o conhecimento que faz com que as pessoas reconheçam em mim que eu sou um cristão. O que faz as pessoas reconhecerem em nós é as obras que nós produzimos. Por isso Tiago disse: me mostre a sua fé sem as obras, e eu vou mostrar para você as minhas obras, através da fé. Então nós não podemos permitir em nós passarmos a vida inteira na igreja, ouvindo, gostando de ouvir, de aprender, sem contudo, nós vivemos cada palavra, cada ensino, é a expressão correta, do que nós aprendemos na igreja. Começa com as crianças na escolinha, os juniores, jovens já com juniores no culto. O que adianta o conhecimento se eu não estiver disposto a aplicá-lo na minha vida? É como uma pessoa que vai para a faculdade, estuda 5, 6 anos ou mais, faz mestrado, aprende, sabe como fazer, mas não quer aplicar o conhecimento na vida. O conhecimento não quer dizer nada, se não houver junto com ele a prática, as obras. Mas você vai pegar alguém que, mesmo sem ter toda a grade curricular, mas vai ter a grade de anos de experiência, aprendendo com quem estudou e aplicou na vida, a pessoa vai ter as obras. A vida cristã, ela é pautada por aquilo que nós vivemos. Então, Tiago diz que nós temos que nos tornar. Então, é algo que não é a igreja que faz por mim.
Não é algo que o pastor faz por você. É algo que eu tenho que fazer por minha vida. Porque a palavra diz que eu tenho que me tornar praticante da palavra que eu ouço. Praticante dos ensinos que eu recebo. E não ser apenas ouvintes. Porque aquele que se torna apenas ouvinte da palavra, Deus está dizendo que esta pessoa é uma pessoa hipócrita. Traduzido na fala de Tiago, você engana a você mesmo. O nosso maior adversário de um cristão não é o diabo. O diabo, ele é um adversário, mas não é o nosso maior adversário. Porque o diabo nós vamos vencê-lo com o conhecimento da palavra, nós vamos vencê-lo pelo poder que há no nome de Jesus. Mas o auto-engano não se vence com o conhecimento. Tiago está dizendo que há pessoas que adquiriram conhecimento de tanto ouvir pregações bíblicas fundamentadas na palavra de Deus, mas nunca tiveram junto com ela as obras. Obras esporádicas não descrevem ou não caracteriza no homem a sua filiação a Deus. Não demonstra que ele é um filho de Deus. Porque qualquer um, mesmo sem conhecer a Deus, produz ao menos uma ou outra coisa boa na vida. Mesmo sem saber que o que está produzindo é algo que agrada a Deus. Mas uma pessoa que não tem Deus, uma pessoa que não pratica a palavra, ela não consegue ter um viver de acordo com o que diz a Bíblia. Vivei por modo digno do Evangelho de Cristo. Ela vive por modo digno de alguma mensagem que ela ouviu e lhe agradou ao coração, lhe agradou à alma. Mas a vida de alguém que é nascido de Deus não é composta de relances de prática bíblica, mas sim de uma vida bíblica. E todo aquele que vive parcialmente a palavra do Senhor, mesmo tendo muito conhecimento dela, Deus chama essa pessoa de uma pessoa hipócrita. E há um destino para esse tipo de gente. O Salmo 125, que você marcou aí, os versículos 4 e 5, a palavra diz assim: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Olha o que diz o salmista. É uma oração. Senhor, o Senhor faz o bem aos bons e aos retos de coração. O que é uma pessoa reta de coração? É diferente de uma pessoa boa. Uma pessoa boa não significa que ela seja uma pessoa reta do seu coração perante Deus. Ela é boa por sua característica. Deus fala que até mesmo o homem mau sabe fazer boas coisas por aqueles que ama. Então, ser uma pessoa boa é diferente de ser uma pessoa reta. Você pode ser uma pessoa boa aos olhos do Senhor, mas não quer dizer que haja retidão no seu coração. E o que é retidão de coração? Senão aqueles que praticam aquilo que aprendem de Deus. Logo, o seu coração é reto, é um coração justo, é um coração ponderado na vontade
de Deus. E é justamente a ausência deste coração reto que está pairando dentro de todas as congregações. Por quê? Porque há uma multidão de ouvintes que conhecem, sabem como viver para Deus, mas enganam a si mesmo, tendo um cristianismo de hipocrisia. Está compreendendo, sim ou não? De hipocrisia. Então o salmista diz: Senhor, o Senhor faz o bem aos bons e aos retos de coração. Ótimo, glória a Deus. Mas o Senhor leva, juntamente com os malfeitores, aqueles que se desviam por sendas tortuosas. O que está dizendo? Que há um castigo de Deus preparado para aqueles que se desviam de um coração reto. E há uma luta de muita gente dentro das igrejas para não quererem obter um coração reto. Acredito que essa é uma das causas do porquê há muitos ouvintes dentro das igrejas e poucos praticantes. Porque é uma questão de escolha. Porque quando Deus fala, se torne praticante, não somente ouvinte. Logo, se eu não quero ser um praticante, porque Deus está entregando isto para a minha decisão, concorda comigo? Para a nossa própria decisão, então, se eu não pratico aquilo que eu estou ouvindo, logo, há uma recusa em mim em querer ter um coração reto. É a pessoa não querer ser correta perante Deus. Não querer ser santa, justa perante Deus. É uma decisão pessoal, é uma rejeição quanto àquilo que Deus tem oferecido. Essas pessoas, de tanto ouvirem, aprenderem a palavra do Senhor, mas não praticarem, aos olhos do Senhor, são pessoas que se desviam para sendas tortuosas, para caminhos tortuosos. Não há mais retidão no caminho de Deus na vida dela. Porque o caminho de Deus é reto. Reto significa certo, santo, justo. E é o que todos nós temos que viver. Mas é uma escolha. Sou eu que escolho se eu quero ser apenas um ouvinte da palavra, ou se eu quero ser um ouvinte, alguém que aprende e alguém que pratica. Porque se eu não for, eu me desvio de Deus. E Deus diz, eu vou levá-lo juntamente com os malfeitores. Então entenda que há uma separação aqui, entre aqueles que aprenderam a palavra, mas não praticam porque não querem praticar. É decisão própria. Daqueles que Deus chama de malfeitores. Um malfeitor é aquele que nunca aprendeu, porque nunca foi chamado por Deus para estar na sua presença, porque as ovelhas ouvem a voz do Senhor e o seguem. Então, malfeitor é aquele que a vida inteira se deleitou em não querer conhecer a Deus, não querer aprender nada sobre Deus. Logo, as suas obras são mal feitas, malfeitor. E Deus fala, a esses que estão se desviando de mim, eu os levarei, o texto diz no Salmo 125, versículo 5, eu os levarei juntamente com os malfeitores. William Gurnall, ao falar sobre esse tópico, no seu tratado chamado O Cristão na Armadura de Deus, ele falou a seguinte coisa, abre aspas, esse é o fim ao qual o hipócrita certamente chegará. Ele de fato passaria por um santo e se aglomeraria entre os piedosos, mas Deus os guiará com os obreiros da iniquidade, companhia que melhor lhes convém. Qual é a melhor companhia que convém a um verdadeiro cristão? A companhia de outros verdadeiros cristãos.
Qual é a melhor companhia que convém a quem se desvia de Deus, a quem decide continuar com uma vida tortuosa, mesmo aprendendo o caminho que leva à retidão? Companhia melhor é a companhia com aqueles que são malfeitores, que são iníquos. Então Deus está dizendo que tais pessoas, por terem vivido ou estarem vivendo uma vida cristã hipócrita, por quê? Porque não querem praticar, viver aquilo que estão aprendendo. Então Deus mesmo vai conduzi-la às melhores companhias que ela pode ter, as companhias de um pecador, de um malfeitor, que por fim será condenado por Deus, e lugar melhor não há para quem sempre gostou de ter as mesmas práticas. Então nós temos encontrado dentro de nossas igrejas cristãos hipócritas que aprendem. Eu vou só trocar um texto que diz que jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Eu vou trocar por um momento. Que aprendem sempre, mas decidem se tornar apenas ouvintes. Não querem praticar aquilo que agrada a Deus, porque praticar, viver aquilo que é a vontade do Senhor, é ir contra tudo aquilo que ainda é natureza na vida dessas pessoas. E elas esquecem que Jesus Cristo em breve virá para todos nós. Mais dias, menos dias, o Senhor vai voltar. Mais dia, menos dia, cada um de nós vamos morrer, caso o Senhor não tenha voltado. De qualquer forma, em algum momento, em breve, Jesus virá para cada um de nós. Com salvação ou condenação, é aquilo que praticamos que vai determinar qual é o tipo de vida que vivemos aqui enquanto presentes no corpo. Foi uma vida cristã ou foi uma vida mundana? Foi uma vida santa ou foi uma vida impura? Foi uma vida aprendendo e tendo muito conhecimento? Ou foi uma vida praticando toda a palavra de Deus? Ora, o diabo tinha amplo conhecimento, tem amplo conhecimento da palavra de Deus. Tanto tem amplo conhecimento da palavra de Deus, que foi com a própria palavra que ele tentou fazer o Senhor Jesus pecar na tentação no deserto. Mas ele não podia praticar aquilo que ele conhecia. Assim também é muito cristão. Aprendem, estão aprendendo, mas a questão não é que o diabo não pode praticar o que é justo. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus, eles escolhem não praticar a palavra de Deus. O diabo não tem escolha, o homem tem. É por isso que Deus diz: eu vou conduzir esse homem que preferiu uma direção tortuosa, que preferiu um caminho tortuoso, eu vou guiá-los juntamente, o texto diz, juntamente com os malfeitores, porque companhia melhor para eles não há, já que a companhia de Deus foi insuficiente, foi menosprezada, foi desprezada. Está entendendo? Então Deus saberá, nesse dia em que Ele vier, não apenas a fala e a linguagem doce e calma que muitos de nós cristãos pronunciamos, mas quando Ele vier, Ele conhecerá de fato o nosso próprio coração e avaliará o coração e verá o que há nele. Eu me lembro das palavras do Senhor e também quero ler em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 28, Paulo dá uma palavra sobre orientações à ceia do Senhor. E a palavra diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Diga graças a Deus. Eu vou repetir o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba o cálice. Ouça isso. Irmão, está me incomodando isso aí, para. Ouça isso. Deus vai avaliar o nosso coração. Ele vai ver o que cremos, o que pensamos, o que sentimos, o que vivemos. E isto vai estar acompanhado com as nossas práticas, nossas obras. Mas quando o Senhor dá orientações a Paulo para instruir a igreja, ele diz, 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Se eu tenho que me examinar para poder ceiar, eu vejo isso como se o Senhor estivesse colocando-nos um período de check-up ao longo da vida. Porque cada vez que eu vou ceiar, eu tenho que examinar meu coração. Deus está dizendo, eu quero que você veja se o seu cristianismo não é um cristianismo hipócrita. Então eu vejo também essa autoanálise que Deus não entrega para ninguém fazer por mim e nem por você. É algo pessoal. Então eu vejo esta ordem como o Senhor nos dando um período de check-up para que nós viéssemos, ou para que nós venhamos, periodicamente, nesse momento da ceia, avaliar nossa vida. O problema é quando uma pessoa olha para si naquele momento de ceiar e sempre se vê apto, adequado para comer e para beber o corpo e o sangue de Cristo. Mas esquecem do que diz também o versículo 29, fala de discernir. Se é para discernir, significa que eu tenho que ter entendimento sobre a minha vida, sobre o que eu estou fazendo com aquilo que eu estou aprendendo, se eu estou praticando ou não. Então a Santa Ceia é como se Deus colocasse-nos à prova todo momento da ceia. Como nós aqui que ceamos uma vez por mês, não é uma regra. Deus fala todas as vezes que ceamos, nós podemos cear aqui toda semana, todo dia, não há nenhuma restrição quanto a isso. Mas nós colocamos isso como um costume nosso. Uma vez por mês nos reunimos para cear, mas isso é em qualquer momento, não é data específica, ou período específico. Mas vamos falar pelo costume. É como se todo mês Deus faz assim, eu quero que você veja como que você está perante mim. Como que está a sua caminhada. Faz um check-up aí. Faz uma prova antes da prova final. Faça um julgamento antes do julgamento final. Está compreendendo aqui a analogia? Sim. Então Deus está me convocando a fazer um julgamento como se eu fosse Ele. Eu quero que você examine você. Deus só não está me dando poder para julgar o outro pelo que sente. Eu posso julgar pelo fruto, como diz a palavra. Julgaremos nós os de fora e não julgaremos os de dentro fruto. Aqui está falando de coração, é de alma, é de sentimento, daquilo que se crê, que se vive. Então eu faço um check-up mensalmente, por ordem do Senhor, aqui na congregação. Eu faço um julgamento da minha vida antes do dia do juízo. Porque o dia do juízo, a palavra diz que ele é sem misericórdia. O dia do juízo do Senhor é justo, é pelo que está escrito. E cada um prestará contas para Deus daquilo que tiver feito através do corpo. O problema é quando o hipócrita se vê aprovado por Deus.
É quando um cristão hipócrita, só porque se batizou, porque é membro de uma igreja, porque é evangélico, acha que está apto para o céu, quando o céu está cada vez mais longe dele. Por quê? Porque tomou o gosto de ouvir, detalhe, de ouvir o que gosta, e rejeitou praticar a verdade que tem aprendido. E o hipócrita, ele tem uma obra falsa. Tudo que o hipócrita faz ou fez, no grande dia de Cristo, será considerado uma vida falsa. Hoje todos nós podemos olhar uns para os outros e falarmos que somos cristãos, que somos santos, que estamos salvos. Mas o dia de Deus vai mostrar qual vida foi uma vida falsa aos olhos do Senhor. Porque aos olhos dos homens nós podemos manter uma aparência de santos e cristãos, de pessoas que creem. Mas aos olhos de Deus, quem escapará? Quem escapará dos olhos daquele que é justo e que vê e sonda os pensamentos e o coração de todos os homens? Deus sabe tudo o que eu penso e que eu sinto. Deus sabe tudo o que você pensa e que você sente. Como escapar e como fugir de alguém que tem o poder da onisciência? Não se foge, não se esconde. E Deus não quer que venhamos a nos esconder dele. Deus quer que nós venhamos a ter olhos para ver se nossas vidas se tornaram vidas de cristãos hipócritas, que conhecem, que aprendem, mas se recusam a praticar aquilo que têm aprendido. Está entendendo? As obras de cada homem serão então manifestas. O dia do Senhor vai declarar isso. Pode fugir, mas não pode se esconder de Deus. Não há lugar aonde um hipócrita vá com a sua falsa vida e que esteja seguro. Porque os olhos de Deus passeiam por toda a terra. Deus sonda diariamente nossos corações. Podemos acreditar que Deus, principalmente nas pregações dentro da sua igreja, por sondar e ver nosso coração, há daqueles que Deus diz: está correto, está certo, a minha graça te basta, continue, persevere. E há daqueles que Deus diz: eu vou ter que adverti-lo. Então Deus vem, usa o pregador, aquele que está ministrando naquele determinado dia, e leva uma palavra de advertência, porque Deus já fez um check-up antecipado da alma daquela pessoa. Um check-up antecipado da alma daquela pessoa. Então Deus vem com a palavra para poder mostrar para ela o que ela ainda não viu ou se recusa a ver. E sabe o que Deus tem encontrado? Ainda há recusa. Porque por mais que Ele tenha falado, o coração tem se tornado cada vez mais petrificado. E por que isso? Por que isso? João capítulo 3, versículo 21 diz assim: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas na luz. Olha que lindo isto. João 3, 21. Quem pratica, então ele está falando de obras, amém? Quem pratica a verdade, então está falando daqueles que decidiram se tornarem praticantes da palavra e ouvintes. Decisão pessoal. Esses praticam a verdade, vivem a verdade. O que eles fazem? Eles se aproximam da luz.
se aproximam de Deus, se aproximam da igreja, se aproximam do corpo de Cristo, porque eles querem, a palavra diz, eles querem que as suas obras sejam vistas. E o texto, e Jesus fala, porque foram feitas em Deus. O que é isso? Todo aquele que dentro da igreja vive algo que sabe que é a vontade de Deus, ele quer que as pessoas vejam. Eu quero que as pessoas vejam. E Jesus fala que nós temos que querer que as pessoas vejam, porque é assim que nós nos tornamos luz. Entretanto, aqueles que não querem viver, o que eles fazem? Se afastam. O último lugar aonde quem quer permanecer escondido entra, é onde haverá luz para revelar quem ele é. Assim, há pessoas que se escondem dentro de grandes igrejas, me refiro a grandes em relação a número de pessoas, porque ficam escondidas no meio daquela multidão. Há pessoas que se escondem no meio de pequenas igrejas, porque vão ter palavras doces, vão ter até comportamento de crente, mas o coração é perverso. O coração já se desviou do caminho do Senhor, e Deus agora vai fazer o quê? Vai conduzi-los juntamente com os malfeitores, porque companhia melhor não há. Salmo 125, versículo 4 e 5. Todo aquele que pratica a justiça, todo aquele que analisa, avalia, sonda, examina o seu coração, ele caminha para a luz. Quando ele encontra um caminho mau em si, porque fez uma autoavaliação, um autojulgamento, ele vai até o Senhor com arrependimento e pede a Deus perdão, e a vida dele continua perante Deus, justa, reta. Então veja o momento da ceia, ou melhor, o momento antes da ceia, como um período de check-up dentro de nossos corações, como se no dia do Senhor nós estivéssemos. Cada momento que você olha para dentro de você, antes de você ceiar, você está buscando, será que eu sou hipócrita? Será que eu realmente estou vivendo uma falsidade do meu cristianismo? Eu vou ser aquele que vai chegar na porta do céu, que é Cristo, e a porta não vai se abrir para mim? Sim, há daqueles que estão perante a porta, mas a porta não vai se abrir para eles. Não irão herdar o reino de Deus os que não praticam a sua palavra. Não herdarão o reino de Deus aqueles que não querem mudar aquilo. Sabe como uma pessoa... Eu ia falar algo que me interrompi, por algum motivo. Sabe o que uma pessoa mais gosta? É de não ouvir aquilo que Deus quer que ela tenha que fazer, ou que ela tenha que mudar. E essas pessoas procuram, como disse Paulo, pregadores segundo a sua própria cobiça. E como que sentindo o quê? Coceira nos ouvidos, elas se recusam a dar ouvidos à verdade. Elas se entregam àquele ritual religioso que não combate na vida dela, primeiro, o seu pecado, segundo, o seu mau comportamento perante Deus, que vai levá-la a um caminho tortuoso e fará com que Deus a conduza junto com os malfeitores. Elas não se aproximam da luz. E Paulo disse em 1 Coríntios 3, versículo 13: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia do Senhor a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Aprenda isso. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia do Senhor a demonstrará. Sejam boas ou sejam más, no dia do Senhor, tudo aquilo
que um cristão hipócrita procurou esconder de sua vida, todos verão e saberão que não passou de um cristianismo de fachada. Um cristianismo que não os levou a lugar algum. Cabe a mim, cabe a cada um de nós, cabe a você, provar seus caminhos quando você considera como a hipocrisia está em seu coração. Se você não for muito cuidadoso, poderá facilmente fazer um falso julgamento de si mesmo. Palavras de William Gurnall. Se nós não formos cuidadosos com o nosso autoexame, nós vamos fazer um julgamento errado de nossas vidas. Ou vamos olhar para nós e falar que não somos dignos de Deus, e de fato não somos. Ou nós vamos olhar para nossas vidas e vamos dizer: sim, eu estou aprendendo e estou vivendo a palavra do Senhor, quando lá no fundo do coração existe nada menos do que a vida de um homem que se afastou dos caminhos do Senhor. É uma dádiva de Deus Ele falar para nós, ou nos motivar, nos exortar: ei, examine seu coração. Já que você não quer fazer isso ao longo da sua vida, então Deus colocou como uma ordem, para o nosso próprio bem. Antes de você comer o meu corpo, beber o meu sangue, que é fundamental para a comunhão comigo, eu quero que você examine você. Não examine seu próximo, não examine seu irmão, não examine seu pastor, não examine seu rebanho, examine você. Olha para dentro do seu coração e faça um juízo correto de sua vida. E se Deus nos manda fazer isto, é porque nós temos a capacidade de encontrar nossas falhas. Mas há pessoas que, quando as encontram, fazem um julgamento falso, para não aceitar que estão vivendo um cristianismo sem Deus, para não aceitar que estão sendo hipócritas no seu cristianismo, para não aceitar que não são praticantes da palavra de Deus, para não aceitar que todas as advertências, correções, exortações, repreensões de Deus não se aplica a ela, quando Deus pode há muito estar falando especificamente para uma única pessoa. O Senhor não diz que o pastor ele deixa as 99 ovelhas e vai em busca daquela que se perdeu? Isso é uma analogia para poder mostrar o quanto um é tão importante para Deus quanto 99. E muitas das vezes eu acredito que Deus traz exortações e palavras duras, não é para um rebanho inteiro, às vezes para uma única ovelha que está ali no meio perdida, porque se recusa a praticar a sua palavra. E a justiça de Deus a conduzirá com aqueles mesmos malfeitores que ela mesma condena por não viverem diante do Senhor, mas a mesma também não vive, mesmo estando na sua presença. Mesmo estando na sua presença. Examinar a si mesmo. Quando eu examino a mim, Satanás não tem o poder de interferir, porque é no meu pensamento, é na minha mente. Ah, mas eu me examino e quando eu me vejo no meu autoexame, eu não posso ceiar. Então, peraí, meu irmão. Peraí, minha irmã. Quando Deus fala para nós examinarmos, Deus não está colocando para mim a condição de poder ou não ceiar. Porque senão vai acontecer em um único momento, a Santa Ceia amanhã, mas eu cometi um pecado hoje, e amanhã o meu coração ainda me condena, e vamos supor que isso acontece uma vez por mês, então você nunca vai cear. Então isso não é uma condição, eu não creio que isso seja um condicionante.
mas sim saber discernir. Quando eu examino a mim mesmo, e encontro de uma forma justa as minhas falhas, sem hipocrisia, então eu vou até o Senhor e a sua graça me basta. Nunca o meu pecado vai me impedir de comer o corpo e o sangue de Cristo, mas vai impedir-me, eu serei impedido de comer o corpo e beber o sangue de Cristo, o que nós chamamos de a ceia do Senhor, quando eu tenho uma vida sem prática de vida cristã. Sem prática de vida cristã. Aí eu não sei discernir o corpo de Cristo. Eu não sei discernir o que eu estou fazendo. Não sei discernir por que estou fazendo isto. Pela falta do novo nascimento. Então eu entendo e eu creio que Deus nos deu essa graça ao nos ordenar. Examine, pois, o homem a si mesmo. Si mesmo. Nessa hora, o externo não importa. Sou eu. É eu e Deus. Porque enquanto eu estou vivo e eu posso examinar, então eu posso ser um juiz de mim mesmo. Esse meu juízo não me condena. Ao contrário, se eu faço um reto julgamento sobre a minha vida, o juiz que é Deus me absolve em vida. Entende isso? Ele me absolve em vida. Mas no dia do seu julgamento, não há absolvição. Não há absolvição. Então vamos olhar para Cristo agora. Vamos deixar o cristianismo hipócrita agora. E vamos começar a olhar o que temos que mudar, o que temos que deixar para lá. Porque a graça de Deus, ela está sobre cada um de nós e sobre cada um daquele que ainda está vivo. Amém? Vivo, vivo. A graça ainda está aqui. Então vamos abraçar, mas nós só podemos abraçar o evangelho da graça quando nós decidimos não mais ser hipócritas, enganando a nós mesmos com um falso viver cristão, mas sim praticando as verdades que temos ouvido e delas jamais nos desviarmos. Diga graças a Deus. Que esse seja